Bem-vindos à primeira edição do JustiCast, bate-papo da FGV Justiça, que tem a proposta de trazer um pouco os estudos, pesquisas acadêmicas, com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento do sistema de justiça. Meu nome é Fernanda Bragança, sou pesquisadora da FGV Justiça. Nosso convidado de hoje é o professor Peter Sester, que atua conosco na FGV Justiça e também foi um dos responsáveis pela pesquisa que trataremos aqui hoje, ações anulatórias de sentença arbitral em números. Bom dia, professor. Bom dia, Fernanda. Muito obrigado pelo convite. Será um enorme prazer participar dessa conversa. Então, antes de nós iniciarmos propriamente e tratarmos sobre o estudo, professor, vale a pena destacar, que a FGV Justiça atualmente ela conta com 9 linhas de pesquisa, sendo elas governança digital e inovação, democracia, direitos humanos, saúde, infraestrutura, finanças públicas e tributação, solução de conflitos, penal, sustentabilidade e responsabilidade social. Então, dentro dessa área de solução de conflitos que está inserida essa pesquisa de ações anulatórias de sentença arbitral em números, que foi publicada em setembro desse ano e teve uma repercussão bem grande, sobretudo na seara da arbitragem. E, professor, em poucas palavras, como é que nós poderíamos, então, definir o que é arbitragem e a importância desse instituto no Brasil? Arbitragem é uma metodologia de resolver disputas, especialmente no âmbito empresarial, comercial, fora dos tribunais estaduais e federais. São tribunais privados que são administrados por câmaras de arbitragens, que são organizações também privadas. Então, se trata de um mecanismo de solução de disputas extrajudicial. Uhum. E com a lei de arbitragem com quase 30 anos, professor, vai completar daqui a pouco 30 anos, de vigência, ainda é possível dizer que a arbitragem é um instituto promissor no Brasil? Com certeza, a meu ver, tem muito futuro no Brasil, inclusive porque temos hoje em dia muito mais contratos, milhares de contratos com cláusulas arbitrais, ou, em outras palavras, cláusulas compromissórias. Então, é quase natural que, ao longo do tempo, esses contratos vão causar conflitos, disputas entre as partes, e com a existência dessas cláusulas compromissórias, automaticamente vai aumentar o número das arbitragens. Certo. E, professor, por que esse instituto tem sofrido críticas, algumas inclusive muito duras, no nosso país? Na minha visão, isso tem a ver com o crescimento. O Uhum. Instituto cresceu muito, especialmente nos últimos 20 anos. A lei quase tem 30, mas o grande crescimento aconteceu, a meu ver, nas últimas 2 décadas. Em consequência, apareceram também sentenças arbitrais que não deram satisfação a todas as partes. Em consequências, algumas partes judicializaram a disputa depois do proferimento da sentença arbitral. Algumas dessas sentenças que foram questionadas no judiciário até chamaram a atenção da mídia. Então, a mídia começou de relatar esses casos. Uhum. Em consequência, a meu ver, surgiu a impressão de algumas pessoas que não tudo está andando perfeitamente. E por isso acho a nossa pesquisa tão importante, porque talvez
alguns casos emblemáticos criaram a impressão que tem muito mais ações anulatórias contra sentenças arbitrais que, na verdade, tem. E a pesquisa da FGV Justiça justamente tenta de realmente trazer os números, a quantificação. Sim. E por isso eu acho essencial essa pesquisa. Bom, então, esse de fato é um estudo que, quando nós idealizamos, né, professor, foi a partir de uma percepção de que nos eventos de arbitragem, nos congressos, nas discussões, sobre o Instituto, um tema que seria assim o mais recorrente é a questão das ações anulatórias de sentença arbitral e o volume dessas ações no país. Então, isso muito nos motivou, né, para começar esse estudo. De fato, é um tema bastante sensível, porque a anulação de sentença arbitral ela tem um impacto muito direto na segurança jurídica ou numa percepção de segurança jurídica, né, como o senhor falou. Então, dentro desse contexto que o senhor nos impulsionou a fazer esse estudo, em que nós tentamos mapear, então, a realidade dos tribunais de justiça e do STJ a partir da base do Jus Brasil, né? Então, nós recebemos do Jus Brasil uma base com cerca de 1.900 decisões que trataram de anulação de sentença arbitral. Nós, então, nos detivemos sobre as apelações e os recursos especiais, com foco, portanto, nos tribunais de justiça e no STJ. E seguimos, então, nessa investigação em que aprofundamos 358 decisões em apelação e 31 recursos especiais. Então, hoje, os resultados da pesquisa, eles são a partir dessa análise detida e aprofundada. Nós analisamos mais de 33 quesitos, né, professor, sobre essas apelações e esses recursos especiais, que mostraram um resultado nos últimos 5 anos, foi de 2018 a 2023, né, são decisões nesse período, e mostraram resultados que até então não tinham nenhum lastro, né, nenhum estudo tinha se detido sobre essas informações numa abrangência nacional, né? Então, nós investigamos todos os tribunais de justiça e o STJ e chegamos, então, encontramos alguns resultados importantes para o Instituto da Arbitragem no Brasil. E eu vou pedir ao senhor, por favor, que nos diga quais são os principais resultados encontrados na sua visão por essa pesquisa. Bom, vamos começar com os resultados nos TJs. Uhum. A taxa geral de procedência das ações anulatórias, parcial ou total, de sentença arbitral em sede de apelação nos tribunais de justiça em todo o país é, na média, de 21%. Certo. No STJ, a taxa é bem menor. A taxa de anulação de sentença arbitral em sede de recurso especial ficou apenas em 3,2%. Certamente, o STJ contribuiu muito para a segurança jurídica no âmbito de arbitragem. Não somente por causa da taxa relativamente baixa das ações anulatórias com sucesso no STJ, mas também por causa da orientação que o STJ deu nas fundamentações dessas sentenças, em sede especialmente de recurso especial. Perfeito. No contexto dos tribunais de justiça, a pesquisa mostrou números mais elevados, especialmente no TJ de Goiás e no TJ de São Paulo, que juntos detêm mais de 70% do total das apelações que discutem anulação de sentença arbitral. Em Goiás, chama atenção a multiplicidade de câmaras arbitrais e um mercado concentrado em matéria civil, particularmente em compra e venda de imóveis e locação. A taxa de procedência de ações anulatórias
no TJ de Goiás foi de 15,6%. No TJ São Paulo, os casos de anulação de sentença arbitral prolatados nos contratos do sistema cooperativo da Unimed exercem um forte impacto dos números do tribunal. Isso quer dizer que o número das ações anulatórias que tiveram sucesso no TJ São Paulo é relativamente alto em consequência dessas arbitragens, Uhum. que é um nicho específico, Sim. que certamente contaminou, entre aspas, um pouco os números do TJ São Paulo. O destaque vai para o TJ Rio de Janeiro, que no referido período não anulou nenhuma sentença arbitral em sede de apelação. Importante mencionar que ainda o Rio de Janeiro é a segunda sede mais importante das arbitragens no Brasil, depois de São Paulo. E o tribunal tem essa postura de referendar, né, de manter as sentenças arbitrais, o que é bem interessante se comparado com os demais números do país, né, professor? Exatamente. Por meio da análise das decisões, o estudo identificou 51 câmaras de arbitragem responsáveis pela gestão do procedimento arbitral. Dois fatos especificamente chamaram a nossa atenção: a multiplicidade de câmaras de arbitragem no território nacional, porque, em regra, nos países que usam também a arbitragem como metodologia de resolução de disputas, Uhum. existem poucas câmaras de arbitragens. Em muitos países, apenas uma, como na Alemanha, por exemplo. Uma câmara nacional, algumas internacionais que são ativas nesse Uhum. país. E também em muitos outros países, como a Espanha, a França, a Inglaterra, até os Estados Unidos, tem um número bem mais baixo do que no Brasil. Isso é uma particularidade do nosso mercado. Isso certamente tem a ver com o fato de que no Brasil a arbitragem comercial é usado para solucionar disputas nacionais. E o território do Brasil é, Sim, obviamente, muito grande. sim. E professor, o senhor acha que na América Latina esse cenário ele fica mais parecido com o contexto brasileiro ou com o mercado europeu de poucas câmaras? Na maioria dos países da América Latina, onde a arbitragem comercial tem relevância, existem pouquíssimas câmaras de arbitragem. No Chile, por exemplo, onde tem uma das câmaras mais antigas, mais consolidadas do continente, existe apenas uma câmara de arbitragem, Campo Santiago. Uhum. Sempre pensando que Chile, em termos de população, é bem Sim, menor do que o Brasil. sim. Mas o cenário não é muito diferente na Colômbia e em Peru. Algo que também nós encontramos nessa pesquisa foi a questão da denominação das câmaras, né? Muitas câmaras têm uma denominação que se aproximam muito de algo como tribunal, né? Sim, isso é um pouco problemático porque no âmbito jurídico é importante ter uma clareza máxima na terminologia. Então, essas câmaras de arbitragem que usam Uhum. a denominação tribunal causam, de uma certa forma, Uma confusão. uma confusão. Isso me lembra bem de uma sentença anulatória que já tem alguns anos, do que eu lembro, o relator era o ministro Belice, sobre uma cláusula arbitral em que se usava a palavra ajuizador ou uma palavra no técnico a Uhum. respeito do árbitro. O árbitro não foi chamado árbitro. Uhum. Isso causou uma confusão que acabou num RESP no STJAT. Porém, eu acho isso era bem no início da arbitragem, a cláusula Uhum. foi escrita provavelmente mais que 20 anos atrás. Sim. Então, a meu ver, com o amadurecimento do mercado, esses problemas de terminologia estão
Aos poucos. aos poucos desaparecendo. Sim. E o senhor também sempre gosta de enfatizar que os números da arbitragem, nós precisamos distinguir bem 3 categorias de números, né, Sim, para não confundir um pouco, né, são números próximos, né, mas que não querem dizer a mesma coisa. isso tem provavelmente um pouco a ver também com a minha formação, também como economista, Uhum, e eu gosto de números. E muitas vezes falta um pouco a precisão dos números, especialmente das relações. Não faz sentido de calcular uma relação ou enfatizar uma relação quando as duas coisas que estão comparando não têm muito a ver. uhum, Então, temos que distinguir 3 números importantes: a quantidade de pedidos de instauração de procedimento arbitral. uhum. Segundo, o número de sentenças arbitrais proferidas no Brasil, seja uma sentença arbitral parcial ou final. Uhum. E, por último, é a taxa de sucesso dessas ações anulatórias. Não faz muito sentido comparar a quantidade de pedidos de instauração de arbitragem com o número de sentenças arbitrais ajuizadas. O número de ações anulatórias Pois, ajuizadas. ajuizadas, porque simplesmente não todos os pedidos de instauração de arbitragem provocam, no final, uma sentença arbitral final ou parcial. E, em consequência, não posso comparar as ações anulatórias contra sentenças arbitrais proferidas com o número de instauração de arbitragens. Olha, então são muitos detalhes, né, professor? Muitas minúcias, senão essas relações acabam causando distorções. O senhor já quer antecipar um pouco dos nossos estudos, outros estudos que estamos realizando no âmbito da FGV Justiça? Sim, gostaria muito, porque, como você mencionou no início, essa pesquisa causou um interesse imenso no mercado. Estamos bem avançados com um estudo sobre conflito de competência Sim, entre o judiciário e tribunais arbitrais, e também com um estudo sobre a homologação de sentença arbitral estrangeira no Brasil, de sim, fato, no STJ. E terceiro, também não estamos somente fazendo pesquisas sobre a arbitragem, mas como o nosso diretor acadêmico da FGV Justiça, o ministro Salomão, sempre fala, nós estamos somente conduzindo pesquisas sobre a arbitragem, mas também sobre, por exemplo, mediação e sim. dispute boards. Nesse momento, estamos também conduzindo uma pesquisa sobre mediação antecedente em recuperação de empresas, que é um tema que cada vez mais cresce no Brasil. Sim. Essa foi só a primeira de muitas outras pesquisas, né, professor? Nós somos muito agradecidos pela sua participação na FGV Justiça, sempre nos orienta, com muita dedicação, muita competência, mas também com muita gentileza. E também nos abre, né, para esses novos temas, tanto em arbitragem quanto em mediação, dispute board, na área de solução de conflitos. Então, a expectativa é que a gente avance bastante nessa linha. No próximo ano já tenhamos estudos bastante consolidados nessa linha de solução de conflitos. É um enorme prazer. Estamos agora trabalhando quase um ano Sim, juntos. Foi um ano muito produtivo. Estou adorando trabalhar na FGV Justiça, especialmente sob a liderança do ministro Salomão e do Sidney Gonçalves. E vamos em frente e produzir muito mais. muito mais virá. Então, professor, muito obrigada por me acompanhar nessa conversa. Foi, um momento, de muito produtivo, de muito aprendizado, que com certeza enriqueceu ainda mais o resultado da nossa pesquisa. Então, a cada episódio nós traremos um estudo, uma pesquisa diferente. Fiquem,
à vontade para nos acompanhar, para interagir conosco por meio dos canais de mídias sociais. E essa foi a primeira edição do nosso JustiCast, que estará disponível também no YouTube, na nossa playlist do Spotify, e nos acompanhe também no Instagram, @fgv.justiça. Então sejam todos muito bem-vindos a essa e as próximas edições. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço.